Olá a todos os participantes do primeiro Congresso de Bioquímica Humana do Instituto Multidisciplinar de Ensino. Meu nome é Leonardo Menezes, eu sou bacharel em Química Industrial, mestre e doutorando no programa de pós-graduação em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu trabalho no Laboratório de Proteínas Ligantes de Cálcio, sob orientação do professor doutor Carlos Alberto Saraiva Gonçalves. A minha linha de pesquisa ela se concentra em um modelo in vivo e in vitro da doença de Alzheimer, né? Eu trabalho com cultura de astrócitos e neurônios e no modelo in vivo com ratos Wistar, com o modelo de demência induzido por estreptozotocina e juntamente trabalhando acerca da neuroquímica e da neurofarmacologia da doença, certo? Então, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a palestra sobre bioquímica da doença de Alzheimer, uma abordagem neuroquímica e neurofarmacológica. Durante a nossa apresentação, então, nós vamos passar por questões do envelhecimento, da demência, doença de Alzheimer, biomarcadores da doença de Alzheimer, neuroquímica geral, neuroquímica da doença de Alzheimer, farmacologia geral e neurofarmacologia, certo? Então, para a gente começar, acerca do envelhecimento, nós temos que ele é um processo natural, ele é resultado do acúmulo de danos celulares e moleculares durante o tempo, né, durante a vida do ser vivo, e com isso, com esses danos celulares e moleculares, nós temos um decréscimo gradual das capacidades física e mental do indivíduo. Em resultado disso, nós temos o aumento das variáveis de risco para diversas doenças, certo? Ele também é o processo linear entre o nascimento e a morte, ou seja, nós temos aqui representado, né, o processo de nascimento até a morte do ser vivo. O envelhecimento, então, ele pode ser dividido, né, teoricamente, em duas fases: o envelhecimento fisiológico e o envelhecimento patológico, aonde o envelhecimento fisiológico ele acarreta na senescência celular, que nada mais é do que o processo natural de morte celular, né? Então a célula ela nasce, ela se divide, né? Ela se diferencia, ela cresce, se multiplica e ao longo do tempo ela entra então no estado senescente, aonde ela vai entrar em estado apoptótico por questão do envelhecimento e não por um fator externo, certo? Já no envelhecimento patológico, nós temos o que a gente conhece como senilidade, né? A senilidade, ela engloba diversas doenças, como as doenças do trato cardiovascular, do trato respiratório e também as doenças do sistema nervoso central. Dentre as doenças que podem afetar o sistema nervoso central ao longo do envelhecimento, né? Claro que nós temos doenças que podem afetar o sistema nervoso central durante todo o percurso da vida do indivíduo, mas aqui mais focado ao envelhecimento, nós temos a demência. A demência, então, ela engloba um conjunto fatorial, né? Um conjunto de sintomas, e se estima que cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo apresentam o quadro clínico de demência, né? Nós temos, então, 10 milhões de novos casos por ano, e a demência, ela gera o maior número de dependência na população idosa, ou seja, um idoso que possua algum grau de demência, ele depende cada vez mais da sua família, de familiares, porque ele vai perdendo as suas capacidades de locomoção, fala, né? Então a gente tem essa questão de dependência junto com o aparecimento da demência. O impacto fisiológico, sociológico, social e econômico, né? Então a demência ela afeta o físico, não somente do paciente, né? Mas sim das pessoas ao redor a ele, porque, enfim, um paciente, por exemplo, com a doença de Alzheimer, que a gente vai ver durante a palestra, ele necessita de cuidados, né? Às vezes de ir ao banheiro. Então, isso acarreta impactos físicos não somente no paciente, no portador
da patologia, mas sim nas pessoas que o circundam. Também em impactos psicossociológicos, né, porque o ambiente onde essa pessoa vive se torna um ambiente diferenciado, né, do que uma pessoa que não tem um quadro clínico de demência. Social, porque isso movimenta muitas pessoas, tanto para pesquisa sobre a doença, para fármacos, como surgem os sintomas, enfim. E econômico também, porque isso gera a movimentação do sistema farmacêutico, né? As indústrias farmacêuticas, elas lucram em cima desses pacientes acometidos por demência. A demência, ela então vai afetar a memória, a capacidade de aprendizagem, de fala, julgamento e raciocínio, orientação e compreensão. E é essa capacidade da demência de afetar essas situações, né, tanto de memória, capacidade de aprendizagem, todas elas são relacionadas às áreas do encéfalo em que a patologia atinge, né? Por exemplo, se nós temos a demência atingindo o córtex temporal inferior, nós temos os sintomas de perda de memória. Assim como aqui, se a patologia atingir o córtex pré-frontal, nós temos a perda, então, de julgamento e raciocínio. Se ela atinge o córtex motor, a gente tem a perda da capacidade de locomoção. Se nós temos a demência afetando o córtex visual e motor, nós temos a perda de orientação. Então, a gente consegue caracterizar a demência de acordo com a área do encéfalo em que ela acomete. Entrando na doença de Alzheimer, então, nós temos que ela é uma doença que foi descrita pela primeira vez no ano de 1906. Ela é a causa mais comum de demência. No Brasil, estima-se que cerca de 1,2 milhões de pessoas sejam diagnosticados, estejam com um diagnóstico de doença de Alzheimer. E no mundo, esse número sobe para 32,9 milhões de casos. A gente pode ver aqui, então, nos gráficos, em relação à população brasileira, a população com Alzheimer perfaz um total de 0,56% da população total. E da população mundial, esse valor perfaz 0,6% da população total. A doença ela foi descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer, que ao estudar o encéfalo pós-mortem de August Deter, ele conseguiu identificar os agregados do peptídeo beta-amiloide, que na época ele descreveu como placa senis. Mas antes, Alois Alzheimer ele chegou a acompanhar August Deter durante a vida, onde ele descreve que ela apresentava sintomas de perda de memória, principalmente, onde um dos maiores casos em que ela relatava é que o marido a traía, sendo que até o que se tem então isso não era verdade. E depois que ela veio a falecer, ele estudou o encéfalo dela a partir das técnicas disponíveis na época. A doença de Alzheimer, então, ela é um tipo de demência, certo? A demência, como a gente discutiu antes, ela é um termo geral para um conjunto de sintomas, tais como a perda de memória e capacidade de raciocínio, certo? Então, a demência é o geral. A doença de Alzheimer é um quadro específico, é uma doença específica que perfaz de 60 a 90% dos casos de demência, sendo que outros tipos de demência podem ser, por exemplo, a doença de Parkinson. A doença de Alzheimer, então, ela atinge normalmente, na maioria dos casos, a população acima dos 65 anos. E ela pode se dividir em dois tipos: a familiar, que perfaz 5%, aproximadamente 5% dos casos, e a doença de Alzheimer do tipo esporádica, que perfaz aproximadamente 95% dos casos.
A doença do tipo familiar, a doença de Alzheimer do tipo familiar, ela está ligada à genética, né? E a esporádica aos fatores ambientais. Aqui então, nós temos os fatores de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Aqui são divididos os fatores de risco para a doença de Alzheimer do tipo familiar e a doença de Alzheimer do tipo esporádica. Sendo que, para lembrar que a doença de Alzheimer do tipo familiar, ela pode acometer indivíduos com menos de 65 anos. Há casos na clínica relatados que pacientes já com 30, 35, 40 anos já apresentam alguns biomarcadores da patologia, certo? Então, os fatores de risco da doença de Alzheimer do tipo familiar estão ligados a mutações dos genes que codificam a proteína precursora de amiloide, a presenilina 1 e a presenilina 2, e também a ApoE, né, que tem se discutido muito na literatura. Já para a doença de Alzheimer do tipo esporádica, nós temos os fatores ambientais, né? Então, por exemplo, o tabagismo, a depressão, o sexo feminino está sendo bem estudado como um fator de risco, sim, porque mulheres após o período da menopausa, né? Durante o período após o período da menopausa, com o decréscimo na produção dos hormônios femininos, há uma maior prevalência da doença de Alzheimer, né, nessas mulheres. Pessoas com diabetes mellitus também podem podem ser fatores de risco para a doença de Alzheimer. Fatores como baixa escolaridade, hipertensão arterial e traumatismo crânioencefálico também são fatores de risco para a doença de Alzheimer do tipo esporádica. A doença de Alzheimer, então, quando um indivíduo é diagnosticado com a patologia, geralmente se encontra atrofia encefálica, a formação das placas senis e a formação dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau. A atrofia encefálica é devida à morte neuronal, né? Porque como o peptídeo beta-amiloide, como a gente vai ver mais para frente, ele vai se depositando no espaço extracelular e no espaço intracelular, e conforme o acúmulo do peptídeo vai acontecendo e outros fatores tem um ponto de ignição a partir do peptídeo beta-amiloide no cérebro, né? Várias cascatas reacionais começam no encéfalo, ocasionando então a morte neuronal que leva à atrofia encefálica. A formação das placas senis, né, são em relação ao depósito dos oligômeros do peptídeo beta-amiloide, dos oligômeros insolúveis do peptídeo beta-amiloide, e essa formação dessas placas leva à formação dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau. Aqui no canto esquerdo nós temos os desenhos das placas senis que foram feitos por Alois Alzheimer no ano de 1911. Então, a gente pode ver que os traços, né, que ele fez, aqui nessa imagem a gente consegue ver alguma coisa, apesar dela estar um pouquinho pequena, mas nós conseguimos ver alguns detalhes desses desenhos do Alzheimer aqui na imagem. Bom, a doença de Alzheimer, então, ela compromete basicamente as áreas ligadas à memória, mais precisamente a memória do tipo declarativa, certo? Então, ela vai atingir principalmente o hipocampo, né? Que nós temos aqui num corte coronal de um encéfalo humano, nós temos que a região do hipocampo seria essa região em roxo aqui, e num corte coronal de um rato, né, nós temos essa região aqui, né, onde eu estou apontando, a região dos corpos de Amun, né, CA1, CA2, CA3. Essas estruturas, então, né, o hipocampo, essa estrutura no caso, ela possui várias aferências e eferências em diversas áreas corticais. Como eu havia dito antes, o hipocampo, então, ele está ligado diretamente à formação de memória, mais precisamente, novamente, a memória declarativa. E nós temos também aqui a participação do córtex entorrinal, né, que ele fica próximo ao giro hipocampal
tanto no organismo humano quanto no rato. Então, como eu havia dito antes, a doença de Alzheimer ela causa perda da memória declarativa. Isso se vê porque quando a gente submete um paciente que é diagnosticado com a doença de Alzheimer, por exemplo, um paciente que anteriormente era professor de piano, ele não vai lembrar que ele tocava piano, mas se nós o expormos a um piano e nos dedilhares ele vai conseguir lembrar disso. Por quê? Porque isso está associado a uma memória motora e não a uma memória declarativa, certo? E isso se deve, então, à perda da função neuronal nas áreas do hipocampo e do córtex endorrinal, que resulta na falha da transmissão sináptica. Agora, falando um pouco dos biomarcadores da doença de Alzheimer, nós temos várias variáveis fisiológicas, bioquímicas ou anatômicas, né, como a gente já viu algumas. Por exemplo, em alguns estudos feitos no líquido cefalorraquidiano, nós temos o aumento da proteína tal fosforilada e aumento do beta-amiloide. Porém, a gente consegue encontrar também o aumento da proteína tal fosforilada em exossomos isolados do soro. E também nós encontramos o aumento do peptídeo beta-amiloide no plasma sanguíneo de pacientes, né, diagnosticados com a doença de Alzheimer. Nós temos algumas imagens de PET scan, né, onde nós temos a marcação para o peptídeo beta-amiloide com este marcador isótopo de flúor, onde nós temos um encefalocontrole, de um indivíduo controle. Nós podemos ver as marcações aqui, são marcações normais. Por quê? Por que nós temos essas marcações do peptídeo? Porque nós, fisiologicamente, nós formamos o peptídeo beta-amiloide, né? Porque nós temos enzimas que degradam a proteína precursora de amiloide. Nós vamos ver isso mais para frente, mas é só para lembrar que sim, nós temos um cérebro controle, no encefalocontrole, nós temos a marcação do peptídeo porque nós formamos fisiologicamente ele. Só que comparando com o indivíduo com a doença de Alzheimer, nós temos a supermarcação do peptídeo, né? E nós conseguimos ver aqui a supermarcação nas áreas temporais e córtico-frontal. Né? Então, levando aquilo que eu havia dito antes, né? A perda de memória e da capacidade de tomada de decisão, de julgamento. Aqui do lado nós temos a marcação com o mesmo isótopo de flúor, só que agora para a proteína tal fosforilada. Né? Nós temos um indivíduo normal, né, idoso já, mas normal. Nós temos também marcação para proteína, porque nós produzimos ela fisiologicamente. Aqui nós temos a marcação, então, mais para a doença de Alzheimer, no estado tardio. E aqui no estado inicial, né? Inicial, digamos, entre aspas, mais recente. Então, nós conseguimos ver que as áreas mais escuras, né, em vermelho, são onde são encontrados os emaranhados neurofibrilares que são formados pela hiperfosforilação da proteína tau. Como variáveis biomarcadores também da doença de Alzheimer, nós temos a diminuição da atividade colinérgica. A diminuição da atividade colinérgica, ela já vem sendo estudada há muitos anos, né, sendo que é um dos biomarcadores mais fatídicos para a doença, né? Então, que a atividade dos neurônios colinérgicos é diminuída, como a gente pode ver aqui na imagem, né, na área temporal principalmente. Nós temos, então, essa diminuição da atividade colinérgica, dos neurônios colinérgicos. Então, aqui nós temos um pequeno resumo, né, trabalhando com a hipótese, o mecanismo molecular, o mecanismo secundário e o efeito final, tendo que a hipótese da cascata amiloide leva à clivagem proteolítica anormal da proteína precursora de amiloide. A
produção e agregação e deposição das placas senis no espaço extracelular, a formação dos emaranhados neurofibrilares, e como mecanismo secundário nós temos a produção então de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que são as espécies radicalares, né? A ativação das células da glia e secreção de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a cascata amiloide ela leva à produção exacerbada de espécies ativas de nitrogênio e oxigênio, levando assim a célula a um estresse oxidativo. A ativação das células da glia, principalmente a micróglia, né, que são os macrófagos do sistema nervoso central. Essas células da micróglia, elas então conseguem fazer essa limpeza, né, elas tentam fazer a limpeza do sistema nervoso central num estado patológico amiloide. E também nós temos o desenvolvimento de um sistema pró-inflamatório, de um ambiente inflamatório na doença de Alzheimer, levando em conta a hipótese da cascata amiloide. E o efeito disso é morte celular, né? O que leva então, que a gente pode ver lá atrás dos slides, onde a gente viu a atrofia encefálica resultante da morte celular. Nós também temos a hipótese, então, da atividade da acetilcolinesterase, né, que nós temos a redução da atividade colinérgica, levando a um prejuízo cognitivo. Aqui, então, nós temos bem explicado como é que funciona o mecanismo patológico devido à cascata amiloide, né, porque é o que a gente mais sabe sobre a doença de Alzheimer, é que o peptídeo beta-amiloide está envolvido. A gente sabe disso porque muitos pacientes são já diagnosticados no estado médio para tardio da doença. A gente não sabe muito bem o que acontece antes da cascata amiloide. Nós temos algumas teorias, algumas hipóteses, na verdade, né, sobre o que pode acontecer, mas nada bem consolidado. Então, nós temos na membrana celular a proteína precursora de amiloide. Normalmente, ela é clivada pela alfa-secretase e pela gama-secretase, assim como pela beta-secretase. Né? Então, nós temos a formação de pequenos fragmentos do peptídeo amiloide, né? Alguns fragmentos solúveis, alguns que vão para o espaço extracelular, outros que ficam no espaço intracelular. E como está descrito aqui, é o caminho não amiloidogênico, então o caminho fisiológico da produção do beta-amiloide no organismo. E quando a gente vem para cá, nós temos então a clivagem exacerbada, né, pela proteína, pela gama-secretase, desculpem. Né? Então a gama-secretase ela cliva a proteína precursora de amiloide em um sítio onde ela não deveria ser clivada, desculpem. E então nós temos a saída desse fragmento, né, que é clivado pela gama-secretase para o espaço extracelular, e conforme esses fragmentos são gerados, são formados os agregados de beta-amiloide, e com isso, com os agregados de beta-amiloide, nós temos a oligomerização do peptídeo beta-amiloide. E com isso, então, nós temos toda aquela cascata que a gente viu antes. A hiperfosforilação da proteína tal, diminuição da atividade dos neurônios colinérgicos. Tendo em vista, então, que a doença de Alzheimer, ela acomete muitos erros no sistema nervoso central, muitos erros celulares e moleculares, a gente, então, vai ver um pouquinho sobre a neuroquímica da doença de Alzheimer. Mas antes, vale lembrar que a neuroquímica ela estuda, então, a comunicação entre as células nervosas e o carreamento da informação de uma célula para outra, né? Como acontece essa transmissão da informação de um neurônio para outro. A utilização de neurotransmissores e neuromoduladores, lembrando que nós temos a diferença, sim, entre neurotransmissores e neuromoduladores, onde os neurotransmissores geralmente são sintetizados no citosol celular e os neuromoduladores são sintetizados no retículo endoplasmático rugoso da célula. Temos alguns neurotransmissores clássicos, né? A acetilcolina,
a serotonina, a dopamina, a adrenalina, o glutamato e o GABA. Lembrando também que neurotransmissores, a gente tem essa diferença, né, de neurotransmissores e neuromoduladores, por quê? Neurotransmissores a gente considera aquelas moléculas que abrem canais, tanto canais ionotrópicos como metabotrópicos. Então, moléculas que não atuam por essas vias não são consideradas neurotransmissoras, certo? Elas vão atuar então como neuromoduladores. Como neuromoduladores, nós temos a gastrina, a vasopressina, o glucagon, a insulina, os opioides e a ocitocina. A gente pode ver aqui, por exemplo, o glucagon e a insulina, né, para a gente lembrar dessa diferença dos neurotransmissores e neuromoduladores. A gente tem nos neuromoduladores glucagon e insulina. Como é que se dá a ação do glucagon e da insulina na célula, né, para captação de glicose? A gente tem a ativação de proteína G. Então, os neuromoduladores geralmente atuam por essa via, pela ativação da proteína G. E os neurotransmissores não. Os neurotransmissores atuam na abertura de canais ionotrópicos e metabotrópicos no sistema nervoso central. Bom, entrando na neuroquímica da doença de Alzheimer, a gente vai ver um pouco então sobre a questão colinérgica, né, e de alguns outros neurotransmissores. Aqui então nós temos a síntese da acetilcolina, ela ocorre dentro do neurônio pré-sináptico, né, com a união de uma molécula de acetil-CoA mais uma molécula de colina através da catálise da colina acetiltransferase. Nós temos então a formação da colina. A colina então ela é carreada através de vesículas, onde ela é exocitada na fenda sináptica e assim ela é transformada, metabolizada, vamos utilizar esse termo que fica mais correto, né, pela acetilcolinesterase, que é a enzima de degradação de acetilcolina, em acetato mais colina. E a colina então ela volta para o espaço intracelular para ocorrer de novo a síntese de acetilcolina, certo? Só que o que acontece, qual o problema que nós temos nos neurônios colinérgicos e também nos outros neurônios, nos outros tipos neuronais, né, na doença de Alzheimer? Principalmente nos neurônios colinérgicos, como a gente já tem bem descrito, né, o início da doença, como no início da doença, se diz mais ou menos que a doença se inicia pela questão colinérgica, nós temos que essas vesículas aonde fica o neurotransmissor, a acetilcolina, elas não chegam aqui na fenda sináptica por alguma via do além. Elas chegam através dos microtúbulos. Elas são transportadas até a fenda sináptica para sua exocitose através dos microtúbulos. E o que acontece na doença de Alzheimer? Os microtúbulos eles são formados pela proteína tau. E com os sedimentos dos oligômeros do peptídeo beta-amiloide, acontece a hiperfosforilação da proteína tau, né, o que acarreta na mudança da conformação dessa proteína, o que leva à desfragmentação, à quebra desses microtúbulos. E se nós não temos os microtúbulos que fazem o carreamento das vesículas até a membrana celular para a exocitose do neurotransmissor, nós não temos a transmissão que é feita, a transmissão sináptica, que é feita através desse neurotransmissor, certo? Outra, né, partindo da hipótese colinérgica, também nós temos que uma atividade exacerbada da acetilcolinesterase impede que as sinapses colinérgicas ocorram. Então, logo que a acetilcolina chega na fenda, ela é rapidamente convertida a acetato e colina, não dando tempo para a acetilcolina ficar na fenda e realizar sua função na transmissão sináptica, né? Não dá tempo do neurônio pós-sináptico abrir os seus canais para entrada e recepção do sinal vindo do neurônio pré-sináptico.
Nós temos também na doença de Alzheimer disfunções glutamatérgicas. A gente sabe que o glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Ele atua em vias de sinalização para excitabilidade dos neurônios glutamatérgicos, né? E a principal fonte do glutamato é através da glutamina. Só que também a gente tem a fonte através da respiração celular, que é dependente de glicose. Então, se vocês lembram, a glicose ela é convertida em piruvato pela glicólise e logo o piruvato é convertido em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase no citosol e o acetil-CoA ele entra no ciclo de Krebs para a realização da oxidação do piruvato, certo? E numa das reações do ciclo de Krebs, nós temos a formação do alfa-cetoglutarato. E o alfa-cetoglutarato é um dos precursores nas células nervosas do glutamato. Por quê? O glutamato ele não é um neurotransmissor que chega no sistema nervoso central através da periferia, porque ele não é permeável à barreira hematocefálica. Então, a gente tem que as disfunções glutamatérgicas podem ser advindas do hipometabolismo da glicose na doença de Alzheimer. Então, esses efeitos no sistema glutamatérgico podem ser devido ao hipometabolismo da glicose, o que diminui a quantidade desse neurotransmissor, aí então impede toda a cascata sináptica, a ativação, a excitação do sistema nervoso central. Nós também temos a serotonina envolvida na neuroquímica da doença de Alzheimer, que ela está ligada a diversas funções no organismo, não somente restritas ao sistema nervoso central, mas no sistema nervoso central ela participa da regulação do sono e humor, da ansiedade e em algumas funções motoras, perceptivas e cognitivas. Ou seja, a serotonina é importante para a doença de Alzheimer, né, já que ela está envolvida nas funções perceptivas e cognitivas. Então, resumindo, né, a síntese de serotonina ela é feita através do triptofano, onde nós temos então a síntese da serotonina, ou 5-hidroxitriptamina, que é como é conhecida mais corretamente. Né? A gente tem essa síntese no citosol, ela é transportada para dentro das vesículas através dos transportadores vesiculares de monoaminas, os VMATs, e ela é transportada, é exocitada na fenda sináptica através dos transportadores de serotonina, os CETs. O sistema serotoninérgico, como ele sai ele possui várias aferências em todo o encéfalo, né, a partir do núcleo da RAF, e isso chega até o hipocampo. E se nós temos um prejuízo nesse sistema, logo ele vai prejudicar a função hipocampal, certo? Então a gente tem visto que a gente tem uma diminuição do sistema serotoninérgico na doença de Alzheimer, assim como o conteúdo central e periférico da 5-hidroxitriptamina se encontra diminuído, assim como seus receptores em pacientes com a doença de Alzheimer. Nós temos também mudanças no sistema dopaminérgico, que está envolvido no sistema de recompensa, né, no sistema de prazer também. O sistema dopaminérgico ele está envolvido no controle motor, regulação do humor, das funções endócrinas e também está envolvido na cognição. Logo, pode estar envolvido na doença de Alzheimer. E em pacientes com a doença de Alzheimer, os níveis de L-Dopa, DOPAC e dopamina no giro cingulado, amígdala, estriado e núcleos da RAF encontram-se diminuídos. Então, a gente vê que há um prejuízo também na sinalização dopaminérgica na doença de Alzheimer. O DOPAC ele é um metabólito da dopamina, né, que é produzido através da metabolização desse neurotransmissor. Aqui nós temos um pouco sobre a hiperativação de duas enzimas que são muito importantes no sistema nervoso central, que é a GSK3 beta e a CDK5. A gente tem visto em estudos que
na doença de Alzheimer uma hiperativação da GSK3-beta. A GSK3-beta é uma proteína responsável por fosforilação da proteína tal. Se ela está hiperativa, logo ela vai hiperfosforilar a proteína tal. E essa hiperativação da proteína tal, da proteína GSK3, né, da enzima GSK3-beta, ela pode estar ligada à disruptura nos sistemas serotoninérgicos, colinérgicos, porque quando a serotonina e a acetilcolina se ligam aos receptores de membrana, elas promovem uma fosforilação da GSK3, uma autofosforilação da GSK3, e isso inibe a enzima. A GSK3-beta é uma enzima que fosforilada ela se torna inativa, e quando ela está fosfatada, né, ela está na sua forma livre de fosfato, ela é ativa. Então, se esse sistema aqui de sinalização está com um defeito, né, está com um problema, nós não temos essa fosforilação da GSK3, levando a uma hiperativação dela. Já para a CDK5, nós temos que sinais de morte celular, por exemplo, o influxo de cálcio resultante da morte de neurônios da periferia do sistema nervoso central, né, mas da periferia de outras células, entra na célula através de transportadores de transportadores de íons de cálcio, ativam a calpaína, e a calpaína ela faz a clivagem da proteína P35, que é uma proteína que se liga a CDK5 para transformar ela na forma ativa. E o que ocorre com a P35 num estado de sinalização de morte celular? A P35 ela é transformada na proteína P25. E essa P25, ligada a CDK5, torna essa proteína hiperativa, certo? Num estado fisiológico, o que acontece? Nós temos a CDK5 livre, ela se liga a P35, se tornando ativa, e logo ela é levada ao proteossoma, onde ela é degradada, né, onde ela é clivada. A gente tem então a formação de P35 livre e CDK5 livre, a forma inativa da enzima. E aqui, no estado fisiopatológico, nós temos a hiperativação da CDK5, que também é uma proteína de fosforilação da proteína tal. Levando em conta que a doença de Alzheimer, ela aumenta, os casos de doença de Alzheimer aumentam a cada ano, né? Nós temos um aumento expressivo da doença, a gente precisa buscar alguns meios para ou tratar os sintomas da doença, ou até mesmo promover a cura da doença, né? Que talvez seja algo que ainda está longe das nossas mãos, mas a gente precisa entender um pouco como que a gente pode buscar essas estratégias. Então, a farmacologia ela estuda qualquer substância que altere a função biológica por meio de interações químicas, tem basicamente como alvo os receptores celulares. Os fármacos eles podem atuar como agonistas ou antagonistas, e a farmacologia ela vai se dividir entre farmacocinética e farmacodinâmica. A farmacocinética a gente pode resumir como o que o corpo faz com o fármaco, e a farmacodinâmica como o que o fármaco faz com o corpo, né? Então aqui nós temos um rápido esquema, que nós temos a absorção do fármaco, ele entra na circulação sistêmica como fármaco livre, onde ele pode ser metabolizado e os seus metabólitos ativos e inativos atuam nas suas devidas vias e depois são excretados. Nós temos a ligação do fármaco livre a proteínas plasmáticas, por exemplo, a ligação à albumina. E também nós temos a ligação do fármaco livre aos receptores, onde ele pode estar na forma livre ou ligado, e também em reservatórios teciduais, também na forma livre e ligada. Aqui nós temos um quadro que demonstra os estudos na pesquisa de candidatos a fármacos, né, gerais, não só para doença de Alzheimer. Nós temos, então, uma média de 2 anos entre a síntese química e a otimização de uma estrutura, né, então, que a gente determina como composto líder, que são os estudos in vitro. E depois a gente passa, então, esses estudos para
a fase pré-clínica, que são os ensaios em animais, onde a gente vê eficácia, seletividade e mecanismo. Só que nesse tempo, a gente tem uma perda de 4 anos na pesquisa, para que o fármaco possa vir a entrar na fase clínica, que são onde os fármacos são dirigidos aos seres humanos. Então, a gente tem a fase 1, que pega um N pequeno de sujeitos, para estudar a segurança e a farmacocinética. Depois, nós temos a fase 2, que aumenta o N dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E a fase 3, se o fármaco passa dessas duas fases, ele entra na fase 3, que é o ensaio de duplo cego, onde a gente vê se o fármaco realmente funciona ou não. Para depois disso, então, passar para a fase 4, que é a vigilância pós-comercialização, que aqui, então, desde o descobrimento, a síntese de uma molécula legal, uma molécula boa, para a gente testar, a gente tem de 0 a 20 anos de pesquisa. Então, não é fácil desenvolver fármacos. A gente pode estar vendo isso atualmente para a pesquisa das vacinas contra a SARS-CoV-2, que nós tivemos esforços tremendos para conseguir desenvolver a vacina em pouco tempo, porque é uma situação que está modificando como a gente atua no mundo, Bom, agora entrando na neurofarmacologia da doença de Alzheimer, nós temos 5 fármacos que são aprovados pelo Food and Drug Administration, o FDA, que é um órgão dos Estados Unidos, como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil. E esses fármacos que são aprovados para a doença de Alzheimer, para utilização em pacientes com a doença de Alzheimer, são a galantamina, o donazepil, a rivastigmina, a memantina e a tacrina. Sendo que a tacrina ela foi o primeiro fármaco aprovado para utilização na doença de Alzheimer. Só que todos esses fármacos que eu estou mostrando para vocês, eles atuam remediando sintomas. Eles não têm nenhum estudo que demonstra uma certa... que reverta a doença, que melhore memória, que estimule neurogênese, que estimule a saída das células quiescentes para um processo de diferenciação celular. A gente tem, então, a galantamina, o donazepil, a rivastigmina como inibidores da acetilcolina esterase, desculpem. E a memantina, ela atua bloqueando os receptores ionotrópicos de glutamato, os receptores NMDA. Aqui nós temos, eu deixo para vocês como leitura alternativa, se vocês tiverem interesse de entrar um pouquinho mais a fundo na neurofarmacologia da doença de Alzheimer. Nós temos alguns artigos de revisão, esse de 2019, que mostra alguma série de moléculas candidatas aos ensaios clínicos. Esse outro de 2019, que a gente vai ver mais pra frente, porque eu achei ele bem interessante. E esse último de 2020, que mostra os ensaios clínicos de novas drogas para a doença de Alzheimer. Esse artigo, então, de 2019, Alzheimer's Disease Drug Development Pipeline, de 2019, ele traz para a gente esse infográfico, onde ele mostra diversos fármacos e como eles atuam, de acordo com a cor e aonde eles estão na pesquisa. Os fármacos que atuam como agentes biológicos modificadores da doença, nós temos 13 fármacos em fase 1, 16 fármacos em fase 2 e 6 fármacos em fase 3. Em moléculas pequenas modificadoras da doença, nós temos em fase 1 13 estruturas, em fase 2 37 e em fase 3 11. E em moléculas pequenas para redução dos sintomas, nós temos em fase 1 2 estruturas, em fase 2 20 estruturas e em fase 3 11 estruturas. E o interessante desse infográfico é que ele nos mostra a importância dos estudos para a gente
reposicionar fármacos, né, no reposicionamento de fármacos, porque aqui a gente pode ver que a gente tem o estalopram, a venlafaxina, a nicotina, a liraglutida, o lítio, o ginkgo biloba, que é uma planta medicinal, o zolpidem, que é utilizado para distúrbios do sono, o metilfenidato, que é utilizado para distúrbios de atenção, o escitalopram, a losartana, mais artovastatina. Nós temos também o azul de metileno, que é uma estrutura bem comum, né, que a gente usa na pesquisa para alguns marcadores, marcação de algumas estruturas, enfim. Nós temos a famosa curcumina, que está bem em alta. Também nós temos o ômega 3, a insulina, mostrando que sim, a gente tem pesquisas em relação ao hipometabolismo da glicose na doença de Alzheimer, né? Então, nós temos um infográfico que mostra que temos 20 do infográfico de trás, né, que eu mostrei anteriormente, nós temos 28 agentes farmacológicos ou possíveis agentes farmacológicos em fase 3. 28% dessas moléculas são para remediação dos sintomas neuropsiquiátricos, outras 11% para sintomas cognitivos, outros 21% para inibição de monoaminoxidase, 4% anti-tau e anti-amiloide, e 32% direcionados ao estudo anti-amiloide. Para a farmacologia da doença de Alzheimer, a gente tem que levar em consideração que o encéfalo ele possui várias vias de proteção, e uma delas é a barreira hematocefálica. Nós temos então que os estudos direcionados para a neurofarmacologia da doença de Alzheimer estudam principalmente moléculas pequenas, como moléculas contendo núcleos imidazólicos, oxazólicos, quinolínicos e indólicos. Mas também nós temos o crescimento nos últimos 10 anos do uso de moléculas híbridas. O uso de moléculas híbridas, as moléculas híbridas são moléculas que são a união de duas ou mais estruturas que contenham ou não atividade biológica, né, para então os estudos dessas novas estruturas. Por exemplo, a curcumina, a gente pode fazer modificações estruturais nela em 3 regiões: região A, região B e região C. Então, a gente pode, por exemplo, existe um estudo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Química, do professor Denis Ossovsky, onde ele trabalha com híbridos moleculares, né? Então, a gente tem a facilitação dessas reações através de sínteses one-pot, que são sínteses rápidas, que não precisam de muito tempo reacional. E eu trago para vocês, como último ponto, esse estudo de síntese de compostos híbridos tacrina-lofina via síntese de 4 componentes one-pot e a avaliação das atividades biológicas para atividades das enzimas acetil e butiril colinesterase, né, como inibidores dessas enzimas. Basicamente, o que foi feito foi o estudo dessas estruturas aqui. Eles utilizaram, então, a lofina, que é essa molécula aqui, é essa estrutura grande aqui, e uniram ela à tacrina, que já é um fármaco que é aprovado pelo FDA para a redução dos sintomas na doença de Alzheimer, né? Então, esse estudo, ele demonstra que a gente tem vários mecanismos para estudar a neurofarmacologia da doença de Alzheimer e de outras doenças. No caso, eu trago aqui esse estudo que direcionou para essas moléculas para atividade inibitória da acetilcolinesterase, e os resultados foram bem promissores. Mas, assim, para finalizar, então, a nossa tenho aqui agradecer à Combrac, né, ao Instituto Multiprofissional de Ensino, pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço a todos, espero que tenha sido um conteúdo que tenha agregado algum tipo de conhecimento. Eu deixo então o meu contato de e-mail e o Instagram, onde vocês, espectadores, podem estar entrando em contato comigo.
Muito obrigado mais uma vez e nos vemos por aí. Até mais.